Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 131º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Juízes, capítulo 13, livro de Salmos, capítulo 75, e o livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 1 a 21. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus, sim. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. Esta que está sendo semeada agora. Melhor, o que semeamos diariamente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Portanto, repita comigo: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela.
A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-la a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Amém. Compreendendo o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1. A vida de Sansão compreende os próximos 4 capítulos de Juízes. Sansão era um homem imprevisível e pouco confiável. Tinha a mente dividida, e pessoas assim são instáveis em tudo o que fazem. Tiago 1, versículo 8. Já disseram bem que a maior habilidade é a confiança, e não podemos nos apoiar em Sansão para não sermos confiáveis. Com monótona regularidade, lemos a expressão: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, versículo 12, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 10, versículo 6. E aqui ela aparece pela última vez e introduz o período mais longo de opressão que Deus enviou contra seu povo. 40 anos sob o domínio dos filisteus. É importante notar que não há evidências no texto em que Israel tenha chamado ao Senhor por libertação em qualquer momento durante esse período. Juízes 15, versículos 9 a 13, indica que os judeus estavam, ao que parece, resignados com a sua sorte. É assustadora a rapidez com que alguns se acostumam com a escravidão e aprendem a aceitar o status quo. Compreendendo o versículo 3, Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 28. Os bebês precisavam de tempo para crescer, mas Deus é paciente e nunca tarda em cumprir sua vontade. Todo bebê que Deus envia é um presente de Deus, um novo começo, e traz consigo um grande potencial. Que lástima é vivermos em uma sociedade em que muitas pessoas veem o bebê por nascer como um problema.
em vir de um milagre, e como um intruso, em vir de uma herança. Compreendendo o versículo 7, assim como João Batista, Sansão seria narizeu desde o ventre de sua mãe. Lucas 1, versículos 13 a 15. O nome Nazireu vem de uma palavra hebraica que significa separar, consagrar. Os nazireus eram pessoas que, por determinado período, se consagravam ao Senhor de uma maneira especial. As leis que regem o voto do nazireado são dadas em Números 6. Exposição bíblica dos versículos 8 a 20. Não podemos deixar de nos impressionar com a devoção que este marido e esta esposa tinham um com o outro e ao Senhor. O tempo dos juízes era uma época de apostasia e anarquia, mas ainda havia famílias de judeus dedicadas ao Senhor. Essas pessoas conheciam a palavra de Deus e acreditavam na oração, e Deus ainda operava por meio delas. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Normalmente, os adoradores judeus tinham de levar suas ofertas ao altar do tabernáculo em Siló, mas uma vez que o anjo do Senhor ordenou a Manoá que oferecesse o holocausto, era lícito fazer isso ali, usando uma pedra como altar. Compreendendo o versículo 24, o bebê nasceu e foi chamado Sansão, que significa ensolarado ou brilho. Sem dúvida, ele trouxe luz e alegria a Manoá e sua esposa, que pensavam que nunca teriam uma família. Já adulto, Sansão também traria luz de esperança a Israel durante os dias sombrios da opressão dos filisteus. E eu finalizo a compreensão do livro de Juízes, capítulo 13, trago o versículo 25 para a compreensão. O segredo da grande força de Sansão era o seu voto de Nazireu, simbolizado por seu cabelo não cortado, conforme capítulo 16, versículo 17, e uma fonte desse poder era o Espírito Santo de Deus, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículo 6 e 19, e capítulo 15, versículo 14. A Bíblia não diz que o porte físico de Sansão era especialmente diferente do de outros homens. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 75. Deus é juiz. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf. Cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão. Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos que não sejam arrogantes, e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até a última gota, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ele diz: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 75, trago o versículo 1. A verdadeira adoração concentra-se no Senhor e não em nós, em nossos problemas pessoais ou nas nossas necessidades sentidas. Louvamos a Deus por quem Ele é, seus atributos gloriosos e por suas obras maravilhosas. Conforme Salmos 44, versículos 1 a 8, capítulo 77, versículo 12, capítulo 107, versículos 8 e 15. Seu nome é sinônimo da pessoa e da presença de Deus. Conforme Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7, o livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 27. Ele é, de fato, auxílio sempre presente na adversidade, Salmos 46, versículo 1. E, ao invocar o Senhor, o povo de Deus sabe que Ele ouvirá.
Agradecemos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e falamos aos outros de suas obras maravilhosas. Embora Deus queira que levemos nossos fardos a Ele e busquemos sua ajuda, a adoração começa quando tiramos nossos olhos espirituais das circunstâncias da vida e nos concentramos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. Se quisermos que o Senhor receba nossas palavras de louvor, devemos prestar atenção em sua palavra. Na verdade, quando ela é lida, cantada e pregada, a mensagem entregue aqui tem duas partes. Uma palavra de incentivo ao povo de Deus, conforme versículos 2 e 3, e uma advertência para os ímpios, versículos 4 e 5. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. A mensagem para os ímpios os admoesta a não serem arrogantes e desobedientes à palavra de Deus. Antes de baixar a cabeça e atacar, um animal com chifres orgulhosamente levanta a cabeça e desafia seu adversário, e os ímpios estavam seguindo esse exemplo. A palavra hebraica traduzida por rebelar-se ou exaltar é usada 5 vezes neste salmo, versículos 4 a 7 e 10. E nos versículos 4 e 5 está associada com a arrogância que leva a dificuldades. Esses versículos descrevem uma pessoa arrogante, rebelde, não a que se curva em submissão ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Como é fácil ouvirmos a mensagem de Deus, sairmos do culto e então nos esquecermos de obedecer aquilo que ouvimos. A bênção não vem quando ouvimos, mas quando cumprimos a palavra de Deus. Conforme Tiago 1, versículos 22 a 25. Ele a outro exalta, versículo 7. E o fato de que o poder dos justos, ele aumentará, versículo 10. Tem a ver com Deus livrando seu povo das dificuldades e o libertando. Compreendendo o versículo 8, o cálice é uma imagem familiar do juízo, conforme Jó 21, versículo 20, Isaías 51, versículos 17 e 22, Jeremias, capítulo 25, versículos 15 a 16, Apocalipse 16, versículo 19, capítulo 18, versículo 6. Os judeus normalmente bebiam vinho diluído com água, mas este cálice continha vinho adicionado a especiarias fortes, o que eles chamavam de bebida misturada. Provérbios 9, versículos 2 e 5. Se os cristãos foram para casa depois do culto de adoração, confiando que o Senhor iria libertá-los e julgar os seus inimigos, os ímpios devem ter voltado preocupados com o juízo futuro. O Senhor Jesus Cristo bebeu o cálice de sofrimento por nós, conforme Mateus 26, versículos 36 a 46, mas aquele que se recusa a confiar nele irão beber o cálice do juízo até a última gota. Compreendendo o versículo 9, Jacó nem sempre foi um grande homem de fé. Mesmo assim, Deus se digna de ser chamado pelo nome de Jacó. Que incentivo para nós! Quanto a mim, indica a decisão por parte do salmista. Asaf havia participado da adoração no santuário e ajudado a conduzir a música, mas ele também teve de tomar a decisão de obedecer ao Senhor e falar dele aos outros. E eu finalizo a compreensão do livro de Salmos, capítulo 75, trago versículo 10. O fato de que Deus um dia destruirá o poder de todos os ímpios deve nos servir de motivação para compartilharmos o Evangelho com eles, e a promessa divina de que o poder dos justos aumentará deveria nos humilhar e aumentar a nossa fé e coragem nas horas difíceis da vida. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 21. A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela.
Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles." Mas eles responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam esses pães e peixes aqui para mim." E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 1 a 21. Trago uma exposição bíblica dos versículos 1, capítulo 20, versículo 34. Durante este período no Evangelho de Mateus, o Senhor procura deixar as multidões para ficar a sós com os seus discípulos. Compreendendo o versículo 1, Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Seu título era tetrarca, que significa governante sobre a 4ª parte do reino. Ele governou de 4 a.C. a 39 depois de Cristo, e seu governo foi enganoso e egoísta. Ele amava o luxo e tinha a ambição de se tornar um grande governante. Todos os Herodes tinham sangue edomita e, como seu antepassado Esaú, eram hostis aos judeus, conforme Gênesis 25, versículos 19 a 23. Eles praticavam a religião judaica como forma de atender aos próprios interesses e acumular ainda mais poder e riqueza. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. João Batista havia corajosamente chamado Herodes ao arrependimento, advertindo-o contra as consequências de seus pecados. João sabia que o pecado do governante somente contaminaria a terra e faria com que fosse mais fácil para os outros pecarem, e sabia também que Deus julgaria os pecadores. Malaquias 3, versículo 5. Devemos admirar João por sua coragem em mencionar o pecado, ainda que perante os poderosos, e denunciá-lo. Israel era a nação divina na aliança, e os pecados dos governantes, mesmo que eles não crescem em Deus, trariam o castigo do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 6 a 11. Herodes é lembrado como um governante fraco cuja única preocupação era o próprio prazer e posição. Ele não servia ao povo, antes estava a serviço dos próprios interesses.
e tem contra ele o fato de ter mandado matar o maior profeta já enviado para proclamar a palavra de Deus. Compreendendo o versículo 12, sem dúvida Jesus ficou profundamente comovido quando soube que João havia sido executado. A nação judaica permitiu que o profeta fosse morto e não fez nada para ajudá-lo. Contudo, estes mesmos líderes pediram que Jesus fosse condenado à morte. Jesus jamais permitiria que os governantes judeus se esquecessem do testemunho de João, conforme capítulo 21, versículos 23 a 27. Uma vez que rejeitaram esse testemunho de João, eles rejeitaram o seu Messias e Rei. Exposição bíblica dos versículos 14 a 21. Jesus teve compaixão quando viu a multidão de necessitados, conforme capítulo 9, versículo 36. Eles eram como ovelhas que haviam sido defraudadas em uma tosquia brutal, estavam desprotegidas, exaustas e sem rumo. Por 2 vezes, Cristo teve pena das multidões quando viu que estavam com fome, conforme capítulo 14, versículo 14, capítulo 15, versículo 32. Os 2 cegos, capítulo 20, versículo 34, e o leproso, Marcos 1, versículo 41. Também despertaram a compaixão de Jesus, assim como o sofrimento da viúva em Naim, conforme Lucas 7, versículo 13. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 21. Eu trago o versículo 17 para a compreensão. É claro que os discípulos sabiam que Jesus era poderoso o suficiente para suprir a necessidade alimentar do povo, mas, mesmo assim, não foram até ele em busca de ajuda. Em vez disso, fizeram uma lista do que tinham para comer. Acharam apenas 5 pães e 2 peixes, e dos recursos que possuíam. Quando pensaram na hora, já era noite, e no lugar onde estavam, que era remoto, os discípulos chegaram à conclusão de que nada poderia ser feito para resolver o problema daquela gente. Isso lembra a atitude de muitas pessoas no meio do povo de Deus. Hoje, por alguma razão, elas nunca percebem o momento ou o lugar certo para o Senhor trabalhar. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.